Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Rodrigues. Hoje eu vou gravar um podcast aqui com a Maria. Nós vamos falar sobre o trabalho dela que é bem curioso, né? E acho que ajuda bastante gente. É, Já avisando, já vai curtindo o vídeo, né? Já vai deixando um comentário aí para dar essa força pra gente. Se inscreve no canal também para receber as notificações, ativa o sininho e vocês vão receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Esse ano tá meio corrido pra mim, então tive que dar uma reduzida na quantidade de vídeo, né? Antes era um por final de semana, agora tô fazendo só um por mês. O último ano da faculdade é bem corrido. Então, vamos lá, a Maria sabe como que é a faculdade, né, Nossa, Maria? é bem puxado, ainda mais no último ano, né? É. Fala um pouquinho de você pro pessoal saber. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite. Eu sou a Maria, tenho 28 anos, moro em Araraquara há 6 anos, 7. E eu trabalho, sou fisioterapeuta, né? E eu trabalho com palmilhas podoposturais, a gente chama. Que é uma palmilha, ou podopostural, o nome já diz, né? É podo, dos pés, e influencia na postura do corpo todo. Tá. Então, o meu foco hoje em dia com a fisioterapia é esse. Trabalho bastante, faço atendimento em Palmédia dos Pés. Fica ali no centro aqui de Araraquara, fica ali na fácil. Na frente do hospital ali quase. É, do ladinho. Aham, É onde era o prédio onde era a antiga farmácia Santa Paula. É um de esquina ali com a Rua 4. sim. Eu atendo ali, atendo terapia, né, de reabilitação. Faço a parte também de massoterapia, né, drenagem também trabalho. E ali eu atendo também, tenho a oficina de palmilhas ali, eu também atendo. Que legal. A oficina eu vi já no seu Instagram. Eu vi Que é, no vídeo que lá. é muito legal aquilo, é bem manualzão. É super E artesanal. você faz a marcação, você faz o desenho, né, do É, pé da pessoa, bem. eu faço tudo, assim, eu uso. A gente faz a avaliação, né, com o paciente. Nessa avaliação eu tiro um molde desse paciente, né, com antígrafo, a gente chama. É muito legal, porque você passa uma tinta nele, né? E Aham. daí você coloca a folha, que tem todas as diretrizes ali para você seguir. E daí você pede, faz um teste de pisada com esse paciente. Então, quando ele pisa ali, Fica a impressão. pica, então você consegue ver pontos de pressão, você consegue ver o ângulo da pisada dele, se é uma pisada mais pronada, mais supinada. Então é bem bacana. Depois disso, eu faço a confecção lá na oficina. Aí eu faço todas as marcações, medições, faço o recorte dos elementos, depois a colagem, passo na lixadeira, faço todo o equipamento. É bem artesanal. Que louco. Eu tô aqui assim, meu, é muito, muito curioso É a minha isso. parte favorita, é a confecção. Eu adoro, porque é um momento assim que eu tô completamente imersa ali naquele processo, né? Então eu olho cada palmilha com muita individualidade, porque Aham. cada paciente, cada pisada é único. É um trabalho bem É, artesanal. super. Eu adoro, assim. Tipo, você é quase uma artista, tipo, de precisão, porque você tem um molde para seguir Sim. e tem um trabalho manual para fazer em cima daquilo. E a avaliação que eu faço, ela é toda depois colocada, né, nesse molde que eu vou fazer, porque na avaliação eu vejo outras coisas, porque como é uma avaliação podopostural, eu não vejo só a pisada do paciente, eu vejo tudo. A parte de cintura escapular, a gente vê cintura pélvica, né? Aham, tem uma E avaliação. tudo engloba tudo mesmo, porque o pé parece que não, né? A gente não olha muito o pé assim, mas ele influencia em toda a qualidade de vida. A gente só lembra dele, a maioria das pessoas, quando Uhum. e, geralmente eu atendo muitos casos que o paciente não tem dor no pé. Ele tem uma dor no joelho, quadril, tornozelo, Mas é devido à e pisada. está sendo ocasionada pela pisada. Aham, entendi. É Faz bem, bastante sentido, é né? bem legal. Então a Aham. gente faz toda essa avaliação. Daí, na hora que eu tô ali naquele momento da confecção, eu analiso todos esses. Tá. O que eu acho, assim, legal às vezes que eu tô em outras áreas e eu acho que, assim, é onde faz valer nosso trabalho, né? Quando a pessoa chega e relata, ô, o negócio que você fez pra mim deu certo. Isso aí não tem preço, né? Nossa, é uma sensação assim de dever cumprido, sabe? Aham. Eu
faz um ano que eu peguei assim firme nas palmilhas, né? Eu me Aham. formei em... Não, 2021, formei. Eu tinha feito um curso, né, de palmilha, só que eu ainda não estava assim segura, né? Não tinha o local ainda também, porque demanda um investimento dos Aham. equipamentos e tal. Então foi aquela coisa, a gente começou devagarinho, mas aos pouquinhos foi ajeitando. E na hora que a oficina estava pronta, eu comecei a divulgar realmente, né? Fazer essa captação. Fiz um outro curso também para me aprimorar, né? É de Aham. uma outra técnica, porque assim, existem vários profissionais que fazem palmilhas. Eu falo da podopostural, porque existe mecânica, palmilha ortopédica, com outros tipos de Ah, palmilha. entendi. Tem vários tipos. Aqui, os dois cursos que eu fiz são de podoposturologia e confecção de palmilhas. Então, eu fiz mais um para me aprimorar, né? E aí, peguei e comecei a ingressar mesmo, porque eu tinha muito medo antes. Porque, assim, a gente é informado, né? Você quer adquirir uma experiência. Então, eu sabia o que eu tinha estudado, mas sempre tem aquele medinho de você fazer a prática. Sim. Mas daí, eu fui com bastante calma, bastante tranquilidade. Sempre teve do meu lado, sempre minha família, o pessoal que trabalha comigo sempre me encorajou muito. O pessoal Aham. da faculdade mesmo, na faculdade fiz muitos amigos. O pessoal sempre me encorajou. Até tem uma amiga que trabalhava comigo, que também é físio, também Aham. fez o curso. Ela sempre falava pra mim, ela falava, Má, você tem que fazer isso. Você tem muita facilidade. Porque na faculdade mesmo, qual área que você tem mais facilidade, né? Sim, sim, total. Porque, por exemplo, a físio. Ela é muito ampla. Você pode trabalhar em muitas áreas. E eu, como eu te falei, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com idosos. Eu Uhum. trabalho com idosos, mas trabalho mais voltada para essa parte da Entendi. podologia. Eu acho que eles se beneficiam muito, né? Muito. Porque desgaste de articulação, problema de postura com a idade é cada vez maior, né? E o que eu vejo muito, assim, fico feliz por um, né? Porque, assim, as palmilhas, ela é um assunto, né? Realmente não se falava muito sobre isso, não tinha muita informação, né? Hoje em dia, como a informação está muito rápida, muito acessível, as pessoas procuram mais, os médicos mais, né? Uhum. Vale ressaltar que para passar por avaliação da palmilha, não precisa de um encaminhamento médico. Pode ir direto com o fisioterapeuta, né, que trabalhe com isso. Mas eu recebo bastante encaminhamento de médicos também, de Que ortopedistas. legal, que bom. Eles receitam, né? Porque hoje é muito difícil, né, o reconhecimento de outros profissionais, Sim, né, sim. por profissões distintas. Então eles reconhecem, tipo, ah, tem um cara especialista da minha área que pode atender Sim. melhor. Mas o encaminhamento para outro profissional, às vezes falta essa dimensão do conhecimento, né? Acho que isso é muito comum para nós que somos da área da saúde. E isso, tipo, eu vejo essas conversas como muito enriquecedora, que aí Sim. eu consigo saber num relato de um paciente aqui de algum problema, tal, né? Quem que eu vou indicar, né? Então, por exemplo, eu estou no último ano de nutrição, ano que vem eu começo a atender. Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta pós-cirúrgico. Eu conheço uma moça que já veio aqui que veio falar só sobre pós-parto. Agora você com então chega um paciente aqui que fala: "Nossa, eu tô morrendo de dor no joelho", e tal. Eu falo: "Ah, pode ser o excesso de peso, mas talvez você precise também de uma palmilha, tal. Conheço a Maria. Você quer o contato já?", né? Então, tipo, eu acho que faz com que eu consiga proporcionar para o paciente mais Um possibilidades, tratamento completo, né, a gente fala. mais possibilidades de resolver aquele Uhum. problema. Às vezes, só emagrecendo pode ser que diminua a dor no joelho, tá? Mas às vezes não, às vezes pode ser que ele precise mesmo de uma palmilha. Porque tem também várias questões interessantes dentro disso, né? Porque, por exemplo, você falou de um paciente, às vezes, que está com algum sobrepeso. O sobrepeso, ele é uma coisa que ele altera a pisada da pessoa. Tem vários fatores que alteram a pisada da pessoa, que eu só fui descobrir depois de fazer o curso.
Eu falo disso porque eu sou uma testemunha. Eu Aham. uso a palmilha postural desde que eu fiz o primeiro curso há 2 anos atrás, porque foi assim, quando me mudei pra cá, é aquela coisa, né, você sai da casa dos pais, vim pra cá, casei, né, então casei, estava numa cidade diferente, estava casada, com uma rotina diferente, comecei a faculdade, então todas aquelas atribulações, você não tem muito tempo Uhum. para pensar em nada, você só vai fazendo, vai vivendo a vida. E com isso, eu acredito que compartilhar desse erro que a gente comete ali, e às vezes está descontando na comida, ansiedade, né? É Uhum. muito comum. Sim. Então, eu nessa rotina bem atribulada, né, no dia a dia bem corrido, me alimentava muito mal. Com isso, eu acabei ganhando peso num curto período de tempo. Uhum. E eu antes sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre pratiquei muito esporte, eu gostava muito. A minha paixão era Tá. muito. Ia caminhada. Quando eu vim pra cá, eu parei, né? Ando aí atolada nessas questões e o sedentarismo bateu. Foi tomando conta. Foi. E daí, de um dia, eu falei, vou voltar a correr. Só que eu tava já com sobrepeso. Voltei a correr. Eu não aguentei, assim, o joelho, Dói. dói muito. Daí eu não sabia o que era, assim, até sabia que eu tava com sobrepeso, mas falei, deve ser apenas o sobrepeso. Uhum. E passou um tempo, eu continuei fazendo atividade física de menor impacto, né? Pra tentar me manter. E acabou que eu fui fazer o curso. No curso, eu descobri a dor que eu tava sentindo no joelho, ela era devido à minha pisada. E, é assim, claro que o sobrepeso influencia nisso, mas Sim. porque com o sobrepeso doeu mais. Começou a doer. Isso, com o sobrepeso começou a me afetar. Não era, tipo assim, ela já existia o problema de Sim, pisada. sim, Só já. que você tava adaptada. Meu organismo tava ali, né? O Aham. corpo tava, a biomecânica já tava Já tava toda adaptada. já. Entendi. E daí fui, né, fiz os testes lá, porque no curso é muito legal, você trabalha em duplas. Então, você avalia uma pessoa e outra pessoa avalia para fazer os testes, a parte prática. Aham. E nisso eu descobri, eu já sabia que eu tinha. Eu olhava o pezinho das pessoas e eu falava, que todo mundo tem. Ah, O meu tá. pé ele é totalmente plano. Entendi. E daí, no curso, eu descobri que a dor que eu tava sentindo no joelho era por conta disso. O meu pé ele é plano. Então, o meu calcanhar, ele fica calcanhar valgo. Valgo é quando ele torta para dentro. Um termo muito comum que a gente usa é valgo não cavalga, porque logo você joelhos valgos, tornozelos valgos, é para dentro. Tá. Então isso é uma coisa fácil de você Ah, guardar. porque a pessoa que cavalga o Isso, joelho fica pra fora. exatamente. Isso daí eu ouvi no Entendi. curso e eu nunca esqueci, porque eu tinha dificuldade em, às vezes, relembrar o que que é valgo e o que que é varo. Daí, quem é valgo não cavalga. Então é uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. O meu joelho estava começando a ficar valgo. Então ele estava, quando você vê aqueles idosos, ou pessoas com sobrepeso, que tem o joelho que Pra assim, dentro. é bem para dentro e que às vezes chega a encostar um no outro. Chama joelho valgo, calcâneo valgo. E eu tava nesse processo já. E assim, uma pessoa nova, né? Eu, 6 anos, quando a gente costuma ver isso, mas pessoas idosas. Então, no curso, eu descobri que a minha dor no joelho é porque eu estava tendo essa alteração biomecânica Aham. e isso estava me afetando no dia a dia mesmo. Daí, com isso, eu descobri, daí eu comecei, porque assim, você faz o curso, é igual na faculdade, né? É assim, eu começo a aplicar tudo no meu dia a dia. Eu fiz o curso, logo começava a olhar as pessoas, começava a olhar Reparar. reparar meu esposo em casa, às vezes ia no supermercado, via que a pessoa estava pisando, tipo, calçado, tudo. Então foi uma coisa que assim mudou a minha vida. De trabalhar com isso, tanto que a gente estava falando de confecção, né? É um momento ali que eu adoro, porque é uma coisa muito personalizada para cada paciente. Cada processo é único. É a parte que eu mais gosto assim, de fazer, desde a avaliação até a confecção. Eu sinto que eu estou fazendo algo muito especial para aquele paciente, algo Sim, único para sim. ele. Eu fico muito feliz quando um paciente
tem sempre o período de adaptação. Depois que a gente entrega a palmilha. Falo porque a pessoa, independente da idade, a pessoa está acostumada a pisar de uma maneira, a biomecânica dela já está tudo ali adaptado para a maneira que ela vive. Sim. E É porque são décadas pisando com é, aquele pé daquele sim, jeito, sem eu nada. atendo desde crianças, né? Eu atendo Aham. também, faço a parte de palmilha infantil. Só que mesmo com a palmilha infantil, você vê que a criança ou o adulto já está acostumado a pisar de uma maneira, ter a postura de uma maneira. Então, para você mudar isso, quando você coloca um elemento externo, que é uma palmilha, o corpo ele leva um período para se adaptar àquilo, né? Eu sempre falo que tem esse período de adaptação, que é aproximadamente uns 30 dias, né? E a minha satisfação é quando o paciente me manda uma mensagem e fala: parou a minha dor no joelho, acabou com a minha dor no quadril, o meu pé não dói Ah, mais. isso é legal, Nossa, né? eu durmo até feliz, assim. Isso é legal. O Murilo, ele tá cansado, porque toda vez que uma mensagem de paciente, eu vou correndo falar pra ele, porque eu falo, olha, minha paciente falou que não tá mais com dor no pé, que não tá mais com dor no joelho. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Sim. Você vê que você estudou para aquilo e que você tá conseguindo ajudar uma pessoa. A gente que trabalha na área da saúde, o princípio é ajudar o É próximo, ajudar, né? é lógico, porque, tipo, eu fiz alguns atendimentos no estágio já, né? E acompanhei uma nutricionista e tal. E o melhor é você ver o relato da pessoa, sabe? Eu tava ali ouvindo a pessoa, eu consegui emagrecer, fui viajar, tal, não sei o quê. Não consegui manter 100%, mas pelo menos não ganhei peso e tal. E a pessoa sorrindo, sabe? E a pessoa, eu falei, nossa, cara, às vezes a gente mexe com o conforto, com a autoestima, com o bem-estar da pessoa, né? E a gente faz, não é que é pouco, porque a gente se dedica, a gente estuda Sim, bastante, mas a gente tem um poder, uma influência tão grande na vida das pessoas, né? E tipo, falar, tem coisa que eu faria de graça, assim. A é. gente tem que cobrar porque a gente A gente vive disso, vive disso, né? mas quando você escuta alguém assim, vê o sorriso da pessoa, você fala, eu faria de graça. Nossa, é a melhor sensação que É. tem. Eu sempre trabalhei com atendimento ao público, Aham. mas eu sempre tive essa inclinação de trabalhar com a área da saúde. Sempre gostei. Eu, antes de fazer terapia, a minha intenção era fazer psicologia. Ah, também já pensei em Você fazer já isso. pensou em Já, já, fazer? já. Então, e a minha intenção era essa. Aí depois que eu comecei a. Porque eu trabalhei na cirúrgica da tia do meu esposo. Eu não sou daqui, Tapira. Você marca aí nos comentários, mas é uma cidade bem pequenininha. Fica próximo de Campinas. Aham. É Baixa Mogi. E eu sempre morei lá, nasci lá, o Murilo também. E a tia dele tem comércio aqui há mais de 20 anos, né? Então, em 2018, ela chamou ele para vir trabalhar aqui. E ele trabalhava numa ótica. E daí, o que que aconteceu? Na ótica, quando ele saiu, tinham que colocar uma pessoa no lugar dele. Daí, eu fui a pessoa contratada para trabalhar no lugar dele. A gente acabou conhecendo Você saiu do lugar dele e veio pra cá. e vim embora também depois. Eu entrei, ele me treinou, né, Aham. para ficar na função dele. A gente acabou se envolvendo e tivemos um namoro à distância por quase um ano. Aham. Aí a tia dele me chamou para vir trabalhar aqui também, né? Tem mais água, menino? Ele Fica à vontade. me, ele tinha me chamado para vir morar com ele, né? Daí aquele medo, aquela coisa, emprego aí, como é que vai ser, né? A gente namora à distância, todo aquele medo, né? Aquela Aham. ansiedade. E daí a tia dele me chamou para trabalhar na loja também. Então a gente acabou que a gente saiu de um lugar que a gente trabalhava junto para trabalhar junto em outro. Aham. Então eu pensava em fazer a psicologia e quando eu comecei a trabalhar na cirúrgica, é uma parte de cirúrgica e ortopédicos também, né? Então a gente trabalha com a parte de acessibilidade também, cadeira de rodas, Tá. cadeira de banho, tem a parte dos ortopédicos, que é tornozeleira, joelheira, tem a parte cirúrgica, que é mais voltada para o pessoal de falar, né? Enfermagem, curativos. Uhum. Essa parte da enfermagem nunca me pegou. Eu admiro muito quem trabalha na área.
mas eu nunca tive aquele feeling, sabe, de, ai, será que eu faria isso? Eu não faria, não. Nossa, eu admiro muito quem consegue, porque eu acho uma coisa assim muito trabalhosa mesmo. Mas eu vejo que os profissionais também que trabalham na área é porque Sim. vê que a pessoa gosta de fazer aquilo. Muitas vezes é muito exaustivo. Eu tava falando essa semana, semana passada, com uma colega da faculdade, né, que ela é funcionária da faculdade, né, ela trabalha na cozinha lá da instituição de ensino. E eu tava falando pra ela que eu não me imagino trabalhando em outra área que não seja nutrição clínica. Não consigo. Tipo assim, mas e o hospitalar? O hospitalar é parecido. Falou, ok, o hospitalar é parecido até certo ponto, porque os hospitais, eles compram fórmulas. Sim. E as fórmulas, tipo assim, você só vai manipular basicamente quantidades e alguns suplementos que são muito específicos. Vai adaptar ali para cada paciente só, né? Mas é sempre mais do mesmo, não é um negócio personalizado, Sim. entendeu? A clínica é um negócio incrível, porque, tipo, é muito individual. E eu não, de jeito nenhum, não imagino eu entregando dieta padrão de bolso, sabe? Aquelas Uhum. dietas já calculadas Já de. pronta, Não, né? não, não vai acontecer isso. Não, na minha clínica, tipo, zero possibilidade. O personalizado que eu acredito que dá resultado. Porque pode ter milhões de modelos de palmilha. Mas se você tiver uma que é pra você, vai ser melhor do que. Com certeza. Não é? E lá, como eu tava te falando, eu via muito disso, porque lá trabalhava com toda essa parte, então eu acabei desenvolvendo esse interesse pela fisioterapia, porque eu via que muita. É assim, esse tipo de ambiente, esse tipo de comércio, a maioria das pessoas que chegam são pessoas que estão fragilizadas, né? Que tem algum familiar que está passando por alguma dificuldade, tem algum parente que está acamado, alguma coisa do tipo. Então, assim, você ouve muitas histórias, mesmo trabalhando ali no balcão para fazer atendimento, eu ouvia muitas histórias e comecei a identificar a necessidade dessas. Aham. E daí eu via que eu podia fazer algo mais, sabe? Então eu comecei a desenvolver esse interesse pela fisioterapia. Muitas das pessoas do meu convívio me incentivaram, falaram, não, leva jeito mesmo. E eu sou Não dá pra assim, perceber, não quase. dá, né? Não. Devo fazer uns 30 minutos que eu tô falando que eu tô até com a boca seca. Mas é porque quando a gente gosta, coisa. Eu sou muito entusiasmada com Não, tudo. eu sou igualzinho, vai. Vai Eu que eu sou te muito entendo. Vai que eu te entusiasmada. entendo. Então, quando alguém me pergunta sobre o que eu faço, assim, nossa, eu adoro. Tem paciente, coitado. Nossa, eles ficam lá comigo 1 hora, eu falando. Mas eu prefiro pecar pelo excesso, às vezes, do que deixar eles com alguma dúvida. Só voltando. Me interessei pela fisioterapia e vi a necessidade dessas pessoas. A minha intenção, desde o início, era trabalhar com idoso. Sempre gostei muito de idosos, sempre me dei muito bem, tenho muita paciência. E sempre foi algo que me tocou muito, Uhum. porque da parte familiar eu sempre tive um contato muito grande com a minha avó materna. Ela teve uma participação enorme na minha criação. Minha avó também. Nossa, Nossa, minha então avózinha. assim, e eu vivia com ela assim pra cima e pra baixo, porque de domingo a domingo, porque daí chegava final de semana, eu ia pra casa dos meus pais, né? Mas eu adorava ficar com ela, porque depois do almoço ela ia com as amigas dela tomar café da tarde, todas idosinhas. Eu Que amava. legal. Eu participava, só tinha eu de criança e eu ficava lá ouvindo as histórias. Então eu sempre tive esse vínculo com idosos, né? E a minha intenção era essa. Depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a reparar outras coisas. Ali na loja, na cirúrgica, chegavam muitas prescrições de palmilha personalizada. E ali a gente trabalhava apenas com as palmilhas prontas. Quando eu descobri que tinha palmilha personalizada, eu fui saber mais. Acho que estava na metade da faculdade, mas foram 4 anos, né? Já fazia uns 2 anos e meio que eu estava ali fazendo. Então eu fui pesquisar sobre, saber como funcionava, e daí nisso eu descobri isso que você está falando, do personalizado. Como o personalizado, ele faz a diferença das Faz. pessoas. Então eu me interessei muito
fui ver sobre os cursos, várias lives, né, net. Tanto que uma parte que eu adoro também, mas aí quero tá craque em palmilha primeiro, porque essa é uma área um pouco mais, né? A parte de prótese. Tá. Eu adoro essa parte, eu tô fazendo lives, estou estudando sobre, assim, mas ainda cada coisa a seu tempo, né? Sim. Eu tenho muito interesse nessa área também, porque é muito personalizado para cada 100%. paciente, para cada paciente. 100%, é. E é muito nítido você ver a diferença que aquilo faz na vida das pessoas. Sim. Tanto a palmilha quanto a prótese, eu vejo que dá uma qualidade de vida para a pessoa, dá dignidade, sabe? A pessoa, ó, assim, da palmilha, né? Agora, nesse Tá. caso, que é o que eu vejo no meu dia a dia. Pessoa, muito dos pacientes que eu atendo, assim, idosos com porque que chato, vou falar de paciente que tem dor no pé, mas como eu te falei, às vezes o paciente com ele, toca Sim, no sim. quadril. Por exemplo, um paciente, eu atendo, essa semana eu atendi 2 enfermeiras. Uma era técnica de enfermagem e outra enfermeira, que trabalha em hospital. Tipo assim, a pessoa fica ali muitas horas em pé. Vai pra cá e vai pra lá. Já é uma exaustão o trabalho, já é um trabalho assim corrido, sabe? E a pessoa estava assim, a paciente estava completamente triste, porque ela não estava sabendo mais o que ela fazia para parar aquela pé. Uhum. Ela estava com um caso mais grave de esporão de calcânio, estava super inflamado. Daí ela já não estava mais sabendo o que ela fazia para resolver aquilo. Chegou até mim. Daí fiz a palmilha para ela. Na hora que eu estava fazendo testes com ela da palmilha, tem uma parte da avaliação que faz os testes. Então eu coloco os elementos que boa, eu faço os testes com ela ali para ver o que vai corrigir, sem incomodar muito. E aí ela já me falou na avaliação, ela falou assim, já aliviou a pressão que estava no meu calcanhar. Então isso assim Legal, é uma legal. coisa muito satisfatória, Legal muito demais. satisfatória. Isso aí é muito bom. Porque você vê, ela chegou lá super triste e ela saiu de lá, a palmilha dela não pronta ainda, mas ela saiu de lá super esperançosa, super alegre, poxa, imagina que chato que é você trabalhar todo dia com dor. Então, assim, a parte da fisioterapia que me toca muito é isso. Aham. Porque a gente, quando tá com dor, quando a gente sente dor, você vê, a gente não quer fazer nada, a gente não quer sair de casa. Com isso, a gente acaba perdendo muitos momentos com familiares, com amigos, momentos únicos, a gente acaba deixando de viver a vida. E essa parte, assim, de tirar a dor das pessoas, dar as pessoas dor, é uma coisa que me toca muito. Eu sou apaixonada pelo fisioterapia. Cara, se eu ouvir você falar isso, tipo, faz lembrar do estágio que eu fiz. Eu tive uma oportunidade muito bacana com um amigo meu, Gustavo, e ele abria, assim, eu achei uma generosidade tremenda, assim. Eu tava, sei lá, acho que no segundo ano. Só que assim, eu sou workaholic total, né? Modo hard. Eu tava Sei. no segundo ano da faculdade e já tava fazendo a pós, porque eu tenho um diploma de um outro curso, né? Eu utilizei Uhum. da graduação de nível superior para dar entrada na pós Já foi. e tô fazendo nutrição, então na segunda pós já da área já. Então, mas A estamos gente não lá. tem tempo para Não perder, para, não né? Vamos para, ali. vamos ali. Aí eu fazendo estágio com o Gustavo, com esse nutricionista amigo meu, ele abria assim, Léo, montei esse cardápio assim, o paciente ali. O que que você acha? Eu falei, ó, no meu entendimento, eu melhoraria a qualidade de tal refeição, substituiria isso por aquilo, tal. Aí ele falava assim, tá, você ouviu, tipo, para paciente, Uhum. o que que você acha, tal, e a gente debatia aquilo. A Sim. consulta demorava muito mais, mas assim, eu acho que a gente fazia um personalizado e a gente fazia um negócio. Eu acho que na nutrição você tem que ter um pouco disso, você tem que puxar um pouco a rédea. Porque se você deixar solto, a pessoa vai fazer o que ela já tá fazendo, Ah, é. né? Então você tem que ir É o lapidando. hábito, né? Você tem que ir lapidando, né? Um diamante bruto ali. Então você vai corrigindo algumas coisas. E eu sempre dava mais uma arrochada na dieta que ele já fazia. Eu Uhum. já trazia, assim, mais próximo do ideal, né? Aí algumas coisas fazia concessão, outras não, tudo. Mas a gente sempre proporcionava algo de qualidade, personalizado. Então, como eu tava falando, tipo, eu conseguia
entregar, né, junto com o Gustavo, é claro, conseguir entregar uma coisa, qualidade, personalizado, e assim, eu acho que a gente tem que dar o melhor da gente, mas a gente tem que ir um pouco com calma, porque eu não sabe muito bem o limite do outro, né? Sim, Então, tipo, você pode pegar e fazer a melhor palmilha que tem para X problema, só que às vezes a pessoa não se adapta, às vezes exato. a deformidade, o problema que ela tem é tão grande que vai ficar desconfortável mais do que ela consegue suportar, Sim. né? Então acho que tem que ir meio que com calma. Dá para fazer, a questão é, né? Dá para fazer uma progressão. Tipo, eu faço uma palmilha, me adapto em X tempo e depois eu faço outra. Sim, o ideal, na verdade, eu sempre oriento o paciente a por. Depende da idade. Quando é criança, eu vou falar criança, mas assim, 15 anos. O ideal é passar por uma avaliação a cada 6 meses. Porque nessa fase da vida, Cresce muito rápido. vai muito rápido, altera muita coisa. O pé aumenta de tamanho com a rapidez também. Uhum. Então, o ideal é estar sempre acompanhando. Agora, uma pessoa depois dessa idade já tem ali uma formação mais definitiva. O corpo ele está sempre mudando, mas a gente estabelece alguns padrões já depois de uma certa idade, né? Então, principalmente esses padrões de biomecânica, né? De pisada, de postura. Claro que vai mudando ao longo da vida de acordo com as atividades que a gente exerce no nosso dia a dia. Uhum. Mas o ideal desse paciente é ele estar passando por avaliação uma vez ao ano. A palmilha que eu faço, ela tem uma durabilidade alta, provavelmente. Varia muito de paciente para paciente, mas, por exemplo, a palmilha que eu uso, ela já está com 2 anos. É a Caramba, mesma que dura eu bem. faço, dura bem. Mas porque eu não tive tanta alteração da Ah, pisada, sim, né? sim, sim. E eu tive a alteração, mas não é nada que foge muito daquele padrão. Porque a palmilha, eu falo que assim, ela não vai corrigir, principalmente depois de uma idade, porque não dá mais para você corrigir aquela pisada. O paciente que ele usa palmilha, ele vai usar basicamente pelo resto da vida. Só que ela vai ter algumas alterações, principalmente quando são as primeiras palmilhas. Porque a palmilha, o que que ela vai fazer? Ela é uma palmilha que ela vai ajudar ele na adaptação dele ali. Tá. Existem casos da palmilha corrigir. Mas a maioria dos casos é de adaptação, porque é muito difícil você mudar ali a. Fala. Normal. É morfologia. Morfologia. A morfologia ali do pé, do Uhum. corpo mesmo, é muito difícil de alterar depois de um período. Ele se consolida, né? Isso, as Ele se articulações, estabiliza de uma forma. de uma maneira. Então, a palmilha vai ajudar o quê? Aquele paciente, a ele ter vamos dizer, como é que fala? Máxima progressão, performance. A Performance. performance máxima dele daquilo que ele pode, do que o corpo dele pode suportar com a palmilha. Então a palmilha vai ajudar. A palmilha é um auxílio. Ela ajuda na distribuição. A palmilha é assim, por exemplo, trato vários casos, recentemente esse mês eu tratei muitos casos de esporão e fascite plantar, A que é fascite plantar é terrível, né? nossa, e o esporão também, porque a gente que sofre com esporão, ele não é uma dor que, por exemplo, às vezes a dor da fascite plantar aumenta ali conforme vai passando o dia, chega ao final do dia, tá mais dolorido. O esporão, quando ele já tá num caso mais grave de infecção, a pessoa, na hora que ela acorda, ela já não consegue. Uhum. Sim, a pessoa sofre muito com isso. Eu tratei vários casos, acho que 3 casos específicos de esporão de calcânio essa semana. Então, o que que acontece? Vou dar o exemplo do esporão de calcânio. Ele acontece quando? O peso da pessoa, e isso acontece em pessoas que têm sobrepeso ou não. Tá. Acontece quando a pessoa ela tá procurando um ponto de equilíbrio no corpo, só que a postura tá de alguma maneira que a pessoa fica mais inclinada atrás. Então, o que que acontece? Ela tá jogando o peso
corpo no calcanhar. Entendi. Isso, que é um ponto de pressão maior. Então, o que acontece? Ela vai desenvolver ali uma dor, ali uma patologia no calcanhar, que é onde ela mais está forçando. Tá. Mas é na musculatura que causa lesão? Tem na parte da musculatura e tem na parte da região nervosa também, né? Tá. Porque existe essa inflamação, uma inflamação na parte nervosa ali. A gente tem também o trato, tem vários casos de neuroma de Morton. Conheço. É mais comum do que a gente imagina e muitas pessoas não sabem que tem, elas só sabem como é a dor, mas não sabem que tem. Eu, num próximo bate-papo que a gente tiver, vai acontecer, Vamos. a gente vai falar sobre alguns casos mais específicos. É que hoje eu acabei não trazendo, mas vou trazer para vocês verem as plantigrafias que eu faço, que é bem legal, dá para você ver certinho os pontos de Traz, pressão. com certeza. Não vou trazer, é super legal. Muito curioso. E tem, por exemplo, esse neuroma de Morton, ele é bem aqui, vamos supor que aqui é um pé, né? Uhum. Aqui tem a parte abaixo dos metatarsos, ele é uma inflamação que tem de uma terminação nervosa, que ela causa até um espessamento dessa terminação nervosa. Eu tô vendo aqui já. Você tá vendo? Aqui. Ah lá, é isso mesmo. Ó lá. É isso, né? Isso, ele inflama bem entre o terceiro e o... Cadê? Aqui aí. É. Tem alguns casos que são casos cirúrgicos, mas às vezes com a palmilha a gente consegue sanar bem. Pra galera de casa que não sabe o que é o metatarso e tal, metatarso é os ossinhos finos dentro do pé, não do dedo. Isso, Os do dedo são os ossos do tarso, são as falanges. as falanges. É ali mesmo, nessa região. Então, a gente muitas vezes ele tem essa dor e ele não sabe o que é. Uhum. Então, também trato bastante porque a gente tem que criar um ponto de alívio ali nessa pressão. E geralmente é porque a maioria dos casos é a postura da pessoa que está influenciando na distribuição do peso do corpo de uma maneira que está sobrecarregando mais uma parte do pé do que a outra. Tá. Porque a gente tem o pé, ele é dividido em 3 seções, a gente fala, né? É o antepé, que é a parte da frente, o médio pé, que ali é onde fica o arco medial, Uhum. e o retropé, que é a parte do calcanhar. Se o peso do corpo não tiver distribuído igualmente nessas 3 seções, uma delas vai estar sobrecarregada. É onde acontecem as inflamações, lesões. Também atendo pessoal que pratica esporte, que pratica corrida, a palmilha também ajuda na performance. Uhum. Então isso é super personalizado. Um A palavra que define é personalizado. É isso aí. Um abraço para a professora Genair de anatomia. E fez eu lembrar, a Maria fez eu lembrar agora dos A anatomia ossos, do pé? dos ossos do pé. Ai, mas é muito... Eu sou assim, apaixonada, eu adoro isso. Eu lembro que tem um osso que chama cuboide. Pode, fica no médio pé. Ele tem uns ossos do pé que eles não são muito móveis, né? Eles têm pouca... Na verdade, assim, todos eles são ali, é uma ramificação, assim, mas todos eles são envoltos ali numa articulação, né, que a gente fala. Só que o que acontece? Algumas dessas articulações são mais fixas que outras. Porque, por exemplo, o antepé, que é a parte da frente ali, você vê que você tem uma mobilidade muito maior. Uhum. Ali no médio pé, é essa parte que você fala que tem menos mobilidade. Mas ainda assim, eles têm alguma mobilidade ali dentro deles, porque quando a gente. Pezinho de molde. Eu tô vendo aqui. Ah lá. Eu acho que eu consigo projetar. Pera aí. Consegue? Eu acho que sim. Ver se eu consigo. Aqui. Agora eu vou colocar isso aqui. Qual imagem você quer ver? Que eu Pode abro? ser. Essa daqui? Tá. Vamos. Por aqui grandão. É mais fácil. Ir em nova aba. Pra lá. Tá lá. Agora é só você falar que o pessoal vai lá tá vendo. Perfeito. Por exemplo, ali nessa forma interpessoal, essa parte, eles estão envoltos ali pela articulação, só que eles não têm essa mobilidade toda. Mas ainda assim, eles precisam ter uma mobilidade, porque quando a gente pisa,
o pé todo, ele faz ali a marcha, né, que a gente fala, ele todo, ele faz parte de um processo. Então, assim, o primeiro impacto é no retropé, que é calcanhar ali, o calcânio. Aham. Após isso, vai o cuboide, o talos. Isso que eu tô falando só do pé, né? Não tô Tá. falando nem da parte ali de membros inferiores toda. Só que todos eles precisam ter essa jogadinha que a gente fala para absorver o impacto. Então, todos eles ali, eles têm uma certa mobilidade. Só Uhum. que eles não são tão móveis, igual você falou, por exemplo, ali. Onde é mais rígido. Aham. A parte do antepé, frente, trás, que a gente é a parte mais móvel ali, porque é onde é o final do movimento, né? É onde você já fez o primeiro impacto, distribuiu o peso e tá Propulsionando. isso, tá naquela Aham. é bem legal assim, é interessante. Pra isso eu falava, pé faz tanta coisa, faz tanta diferença. E aqui a gente tava falando daquela questão Então, do né? porão. É aqui que fica É aqui um a ângulo praia. mais agudo. É aí, ó. Aqui, tá. Aqui fica que gera um processo inflamatório que causa Isso, dor. gera o processo inflamatório. Tem algumas pessoas, né? É assim, tem mais de um caso, né? Mas geralmente o esporão ele chega até a crescer ali, ele faz como se fosse uma calcificação mesmo. Aham. Algumas pessoas têm até um crescimento ali dessa parte óssea. E algumas outras inicia já na parte da musculatura, né? E a pessoa já sente a inflamação na musculatura ali, na parte da musculatura. Agora eu tô vendo aqui, eu fui recentemente fui na Santa Casa lá, Uhum. por N motivo, né? E um motoqueiro sofreu um acidente, eu não sei se foi a tíbia ou a fíbula, e fraturou o talos. Então, acho que o osso aqui ele esmagou o outro, né? E Esse, dependendo da maneira que foi o impacto, ele afeta. A tíbia aqui é onde está interligado ali ela para fazer a apoia em propulsão. cima, né? Isso. É um Aham. encaixe que tem ali, né? Legal. Bacana. E E a parte da, por exemplo, perdão, tem a osso parte pra da. caramba o pé, né? Tem, Tem e muito assim, osso. aí não tá nem falando, por exemplo, essa parte da fáscia, né? Que é a Aham. fascite plantar. A fascite plantar, ela já é uma inflamação mais da musculatura, da fáscia ali do pé. Uhum. Também atendo vários pacientes, a maioria são mulheres, porque o salto, muito tempo salto alto, Hum. faz você acabar desenvolvendo essa. Vou tentar ver se eu consigo aumentar ali pra ficar ainda melhor pro pessoal ver. Nossa, pé. Porque eu acho que ficou pequeno. Pessoa que tá em casa, com certeza, ou teve, ou já ouviu alguém falar que tem esporão calcâneo ou fascite plantar, porque é muito comum. Uma aba antiga. Agora aqui tem tudo de tela. Tem que abrir aqui. É, tem tudo um esquema. Agora eu jogo tão grande. Ah, vou por 100% porque o povo vai ouvir a gente falando. Então, o esporão de calcânia é aqui, né? Nessa curvatura aqui mais anterior, né? Do osso. Perante E como que era o nome do outro lá? a fascite plantar, Não, aquela outra lá que eu vi a o imagem. neuroma de Morton, Neuroma de Morton. Fica aqui, né? É um isso, processo que acontece entre os ossos do metatarsais. metatarso ali. E ele causa um espessamento do nervo ali, que é onde tem esse processo inflamatório, né? E ele causa esse espessamento. Então, E reduz fica muito, gordinho, né? reduz muito até a mobilidade ali do Deve antepé da doer pra pessoa. caramba. Nossa, muito, muito.
Eu tenho uma paciente que ela é bailarina. Ela tem 50, 55, acho. E ela foi bailarina a vida toda. Bailarina clássica mesmo, de pé. Hoje ela dá aula mais de dança entre dança contemporânea. Aham. E demorou, assim, você perguntou se existe a progressão da palmilha, né? Demorou, assim, eu acho que uns 2 meses pra gente descobrir que ela tem o neuroma de Morton. Caramba! Porque o neuroma de Morton, às vezes, o que acontece? Quando ele tá num processo inflamatório mais sério, a pessoa sente muita dor. Ué, fiz arte. Pode falar. Quando ele não tá, assim, tão grave, a pessoa pode ser... Um dos sintomas é que a pessoa sinta uma dormência ali nos Uhum. dedinhos, assim, 3 dedinhos do pé. Então, ela só falava que ela tinha essa dormência, e a gente foi investigando, ela foi falando que a palmilha melhorou outros aspectos da pisada dela, né? Ela tava com um arco derrubado ali, o arco medial, que é a curva do pé. Então, melhorou outros aspectos, mas daí, conforme foi passando o tempo, a gente descobriu esse início de neuroma que ela tem. Então, agora a gente vai fazer uma outra palmilha para ela. Ela tem o neuroma no pé direito. A gente vai fazer uma outra palmilha para ela, para corrigir também essa parte, ele aliviar a pressão do Morton. Então, existe a progressão para a palmilha. Eu sempre falo que eu gosto de fazer. Vários profissionais trabalham de várias maneiras, né? Mas Uhum. eu gosto sempre de, por exemplo, eu faço a palmilha, eu não entrego para o paciente, entrego para o paciente, eu faço um acompanhamento com esse paciente, para ver como é que vai ser a adaptação dele, para ver se a palmilha vai precisar de alguma alteração futuramente. Uhum. Então, que eu acho que, na verdade, é a parte mais importante do tratamento. Eu acompanhar esse paciente e eu ver qual que é o efeito que está surtindo. Sim, Entendeu? sim. Então, Até pra você, tipo, vamos dizer assim, num próximo atendimento, né? isso, a gente vai adquirindo experiência Ter também. tipo, experiência mesmo é a palavra, né? Você tem mais, para ter mais assertividade, né, em Sim, próximos sim, sim, atendimentos, sim. sim. Mas essa parte do acompanhamento é super importante. E, por exemplo, eu fico muito feliz que nem mês passado, acho que esse ano, né? Eu recebi um paciente que ele tem 10 anos. Ele tinha feito palmilha comigo em novembro. Ele tem esse calcânio valgo que eu falei pra você, bem pra dentro. Se você quiser imagem pro Tá, pessoal, vamos lá. pra eles Opa, entenderem, porque assim, com certeza eles conhecem alguém que tem. vamos lá. Ah, Daí é tá. muito. Peraí, imagem. Aqui, ó. Tá. Isso aí eu já reparei em gente correndo. Muito! Dá pra Aham, eu você ver vou. super na marcha. Sim, 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 sim. Deixa eu achar aqui. Abrir nova aba. Não, mas ficou pequeno. Ah, mas eu acho que dá pra ver. Vamos ver se dá um zoom. Melhor, escreve pisada pronada. Aqui, ó, pronto. Então, esse meu paciente, algo, o pé dele é bem plano. Ele tem só 10 anos e ele é um garoto, assim, super ativo. Ele tava junto, né? E ele adora, ele faz futebol, faz atividade física e ele tava muito com essa dor. O tornozelo dele tava bem protuberante, assim, protuberância bem grande da parte interna. Tava virando mesmo, assim, o pezinho. Tá. Fez a palmilha para ele em novembro, final de setembro, se eu não me engano. E ele retornou esses dias atrás, né? Ele teve um estirão, né, que a gente fala na Uhum. cidade aí. Aí eu fui analisar a pisada dele, ver como é que tava, fazer esse acompanhamento. A mãe dele me relatou que, assim, no dia que ele começou a usar palmilha, ele já parou com queixas, dor, a postura dele mudou. Que legal. Nossa, Isso foi aí é uma muito bom. sensação, Isso aí é muito bom. assim, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei super feliz em casa para contar pro Murilo. Eu falo do Murilo, gente, porque ele é meu parceiro de vida, assim, a gente trabalha junto, a gente vive junto. E cheguei super feliz em casa para contar, porque foi uma sensação, assim, de dever cumprido.
tô no caminho certo, sabe? Sim, De ver que, assim, eu afetei a vida de uma pessoa de uma maneira muito positiva. E a mãe dele super agradeceu, falou que tá muito feliz, que tá fazendo as atividades. Ele foi no retorno, inclusive, porque ele tava com algumas dores, assim, na parte de membros inferiores, assim, mais da canela, às vezes. Mas eu analisei ele é por conta desse estirão que eles têm nessa idade, né? Aham. Super ativo. Ela falou que tem dias que ele fica 10 horas com a palmilha, porque da hora que ele acorda, vai pra escola, faz atividade física, depois vai pro futebol, depois tem natação, ele faz de tudo. E eu via que, assim, até ele tava mais feliz. Ele tava interagindo mais, porque na primeira consulta ele tava super tímido, tava com Aham. dor. Então, assim, quando ele Muda, né? voltou, ele já voltou outra criança. Eu fiquei Muda. muito contente, É muito. legal você falar esse negócio de ver que a gente tá no caminho certo, né? A gente perceber que tá no caminho certo. Porque assim, eu converso com muita gente. E assim, eu sou maluco por nutrição hoje, sabe? Eu acordo, A gente é, me, mergulha, me né? programando, minha rotina, eu tenho que estudar tantas horas, tal dia eu tô de folga, eu tô de serviço, mas eu vou chegar a tal hora, Uhum. até as tantas horas eu vou estudar, tenho que fazer tal coisa. E às vezes, assim, meu assunto preferido, né? Então, eu tô conversando com alguma pessoa e eu fico falando, as pessoas têm dúvida e falo. As pessoas falam assim, meu, por que que você é muito inteligente? Por que que você não faz medicina, não faz... Eu falo, não, mas é isso aqui que eu Eu quero gosto, é isso. isso aqui. Aí, de tantas pessoas falarem, meu, faz medicina, faz isso aqui, faz isso aqui. Aí uma amiga, um beijo pra Carol, ela falou, Léo, você tinha que fazer, você gosta muito de falar, você gosta muito de estudar, você tinha que ir ser professor, faz mestrado, faz doutorado. E ela já tem pós-doc, né? Eu falo, ai, será, Camila? Ela faz, é a sua cara. Você estuda bastante, você gosta disso. E acho que na pesquisa você vai se dar bem. Aí agora tô aqui, né? Me planejando para acabar a nutrição e começar o Você vai mestrado. fazer o Ah, eu mestrado. acho que eu vou, não vai ter Ai, jeito. faz, porque você tem super essa didática, assim, Não muito. vai ter jeito, eu vou fazer. Eu tô pesquisando aí, talvez eu faça em fisiologia. Ai, eu acho maravilhoso. Eu acho muito massa. Porque é muito aquela coisa do personalizado que a gente falou. É, tipo, meu, eu adoro o negócio. Cada paciente, E cada tipo, quadro, né? eu pego, vamos supor, o meu TCC é o meu pai, né? Então, meu pai tem obesidade, esteatose hepática, Uhum, diabetes, pressão alta. Eu pego os exames dele, eu fico, sabe, maluco, sim. interpretando, imaginando possibilidades, né? Tipo, e assim, como tudo se relaciona, eu falo, meu, é fisiologia pura, cara. E, tá ali, ó, o tamanho do livro O livro ali. ali, né? Eu vi, tava É, olhando tá ali, fica aqui na minha mesa para consulta. Eu tô estudando, bate alguma todo o dúvida, tempo. eu abro ele, tá nessa sessão e vou e leio. Às vezes uma aula que era para assistir de 40 e poucos minutos, eu fico mais tempo estudando do que assistindo a aula. Eu levo uma hora e meia, quase 2 horas, Pra porque eu ver. fico aprofundando. E aí até num dos atendimentos lá, os estágios que eu já fiz, foi super legal. Uma moça falou assim, nossa, é, ele. Como que ela falou? Ela falou assim, ele é mágico. Ele colocou na dieta coisas que eu nunca imaginei que o nutricionista. Falei, dá pra pôr, É adaptável, né? adaptado, tem que ser personalizado. Então a pessoa gosta disso, a gente põe isso, põe a quantidade certa, né? Põe no momento oportuno, Uhum. né? E gradualmente a gente vai fazendo essa transição. Porque a Então, gente quer que a pessoa consiga cumprir aquele cronograma, né? cumprir, né, não é só impor. O imposto não funciona, né? Então, é, eu estudo muito para fazer acontecer. Uhum. E aí, quando a pessoa vem e fala que aconteceu, você fala, nossa, Nossa, é uma sensação é o assim, é caminho certo, é o indescritível. caminho certo. É indescritível. Eu fico assim também, às vezes eu pego, por exemplo, eu fiz 2 cursos, tô pretendendo fazer outro, só que eu tenho, por exemplo, as apostilas que eu fiz, e você entra no meu Instagram, assim, eu sigo muito o fisioterapeuta que trabalha com isso. Então, às vezes eu entro num perfil de algum, por exemplo,
o André Marques, a Mendes, Deli Henke, o nome dela também, todos são do Sul. Eu tinha Aham. comentado com você. Mas eu entro e eles mostram um processo, às vezes, de confecção de uma palmilha, um quadro clínico de algum paciente. Na hora que eu vejo, eu já tô ali rolando faz 1 hora já. Porque Aham. eu entro para tirar alguma dúvida de alguma coisa, eu vejo na apostila. Uma coisa interessante, aí puxa a Eu outra. vejo na apostila, daí eu vou ler um artigo, daqui a pouco eu falo, nossa, será que eu caso assim? Eu vou lá no Instagram, vou dar uma olhada, sempre tem alguma coisa, e daí eu começo a entrar em outros casos. Porque você começa Eu sou assim, exatamente assim. nossa, mas Nossa, é. Mas quando você vê que isso traz um resultado, é uma sensação assim, é dever cumprido, não tem eu tô no outra. último ano da faculdade, né? E às vezes eu tô vendo algumas coisas que eu já vi na pós e eu quero comentar com a professora. Eu falo, não, se eu começar a falar disso, a professora vai falar também e ela não vai dar o conteúdo. Sim. Aí que nem na semana passada, quarta-feira, a professora tava falando sobre bioquímica, né? E produção de energia, né, celular. Uhum. Aí veio na minha cabeça todas aquelas moléculas, tipo, via AKT, PI3 quinase, mTOR, e aquilo fica que nem um mundo de Bob, assim, minha cabeça parece um turbilhão, a Pra professora você falando, entender aquilo, né? tipo, eu sei tudo, mas eu não vou começar a falar disso, porque ela vai ficar falando também, e ela não vai dar o que tem que dar. Aí, às vezes, eu pego o celular e simplesmente fico olhando no celular para não atrapalhar a aula, A porque senão eu aula. vou ficar comentando tudo. Tudo. Aí eu deixo ela Porque você falar. vai, né? Se você começa, você. Não, vai lá. E nem É. eu, olha pra você ver, eu tava mega nervosa de. Meu Ah, Deus, será que eu vou falar? Será que eu vou saber explicar? Porque às vezes eu tenho esse sentimento, assim, a minha cabeça é um turbilhão de coisas, de pensamentos, que às vezes eu não consigo me expressar da maneira que eu preciso. Até com os pacientes, eu tenho a maior calma que eu consigo. Por quê? Porque eu tenho que passar aquilo que está acontecendo com ele, passar meu conhecimento de uma maneira que aquela pessoa vai entender o que eu estou sim, falando, o sim, que, que a sim, sim. palmilha vai influenciar na vida dela. Então, assim, eu pego um paciente, por exemplo, com esporão de calcânio ou com uma fascite plantar ali. Eu não fico falando muito termo técnico com o paciente. Sim. Eu tenho os meus demonstrativos lá na clínica, né? Eu pego, eu mostro para a pessoa, falo, olha, essa curva você não tem. Então, assim, essa parte eu tava super aflita, né, de vir aqui. Eu falei, ai, meu Deus, Acho que será que eu vou vai. conseguir? De boa. Mas daí eu tô me sentindo assim, quando a gente entra num assunto que a gente gosta, é muito prazeroso. Você vê, eu tô aqui acho que uma Nossa, hora já. ô Maria, eu falo que eu dou muita consulta de graça. Porque assim, todo mundo vem conversar comigo e, tipo assim, as pessoas. Não é que elas se aproveitam, elas têm curiosidade, É elas têm. curiosidade, muitas das E vezes é aí, curiosidade. tipo, eu começo a falar, eu falo até mais do que a pessoa O que quer deveria. saber. E falo, meu, R$ 200, porque eu falei 1 hora aqui pra você, Eu sou assim. eu te contei Te dei tudo. todo o meu conteúdo da faculdade, aí, Meu, ó. pô, eu pago 500 da pós-graduação. É bem esse sentimento. E eu, às vezes, que nem te falei, né? Às vezes tô no mercado, tô em algum lugar. Tenho muita vontade de parar a pessoa e falar assim, avaliação, Aham. porque ó, sua pisada tá assim, assim, assada, é que a gente não pode fazer isso. Mas É. a gente até coça de Não, vontade. possa. Tipo, certa vez eu tava conversando com uma amiga, aí ela me contou que tava com anemia. Aí comecei a falar pra ela assim, não, porque assim, ó, o ferro que tem nos alimentos tem diferença do ferro que vem de Uhum. origem animal do ferro que vem de origem vegetal. E o ferro na absorção intestinal compete pelo canal com o cálcio. Então, quando você Uhum. for comer um alimento que contém ferro, você não pode comer um que tem cálcio junto, tá? Porque eles Pra não dar o competem conflito para você não perder ali. a absorção, tal, tal. Mas assim, isso é uma via que existe, é uma extrapolação pequena, tal. Uhum. Mas assim, é o mais ideal. Então, se existe o caminho bioquímico, dá pra gente manipular isso, a gente manipula isso para favorecer ainda mais. Beleza. Aí eu explico tudo isso pra pessoa e, tipo, ela te deu uma consulta agora. De De graça. graça essa consulta. E eu não consigo não falar. Então, tipo, eu imagino assim, minha consulta vai ser 100% aula. Porque eu acho que fica muito mais fácil pro paciente fazer quando ele entende o porquê tem Sim, que fazer, sim, exatamente. né? Porque, Então, tipo, vamos supor, no seu caso, vai, a pessoa tem o hábito de ficar sentada, ela chega lá pro seu atendimento e ela senta e põe o pé pra dentro, fica com uma uhum. postura errada.
certamente você já vai ver na hora. Na hora. E às vezes o paciente lá tem uma recepção, né? Porque lá também onde eu atendo é uma clínica integrada a uma loja de calçados ortopédicos, produtos para os pés. Aham. Então tem a recepção ali na frente. Quando eu vou chamar a pessoa, eu vejo a pessoa andando, o caminhar da pessoa eu já sei. O tipo de calçado Você que a já pessoa matou a utiliza, charada. eu já sei. Eu Aham. faço a ficha toda antes do atendimento, mas você já vê ali assim. Isso é uma experiência que você vai adquirindo também conforme vão passando os momentos, né? Aham. E eu acho que é o nosso mesmo a gente vivenciar isso no dia a dia, né? É Aham. muito. Você consegue tirar a experiência das menores coisas no dia a dia. Sim. E assim, por exemplo, igual você estava falando que a consulta é uma aula. A minha também, porque assim, se você parar para analisar, a palmilha personalizada, ela tem um valor, um custo maior do que uma palmilha pronta. E esse paciente, eu tenho que fazer ele entender o porquê que ele, qual que é o valor que está agregado naquele Aham. tratamento, naquele Sim, sim, produto. sim, sim. Porque é um tratamento, mas é um produto, né? A maioria das pessoas visualiza como um produto. Como algo físico, né? E É, não como um serviço. exato. Isso é uma coisa que eu percebi muito. Tem uma diferença grande ali, por exemplo, na sessão de fisioterapia, por exemplo, na palmilha personalizada que eu faço. Porque é claro que isso é baseado, sei lá, na idade que a gente vive, em várias outras questões. Mas a pessoa, é mais fácil eu explicar para a pessoa o que é o produto vai fazer de diferença, Sim. do que, por exemplo, aquele serviço. Ah, vou prestar uma sessão de fisioterapia, um tratamento. Então, é uma coisa ali que a gente vai desmistificando. Aham. E, por exemplo, nesse tratamento com a palmilha, eu tenho que explicar para o paciente onde é com aquilo. Entendi, Só que entendi. a palmilha, eu também sempre falo, eu puxo a orelha de muito paciente, porque a palmilha não é milagrosa. A palmilha, ela é um complemento. Ela vai Você ajudar. tem que fazer sua parte. Eu sempre passo exercício para a pessoa em casa junto. Aí, Sempre legal, passo. legal, legal. Porque tem os exercícios, por exemplo, de core, que é a musculatura interna ali do pé, que a gente acaba não. O ser humano hoje em dia, a gente não anda muito descalço. A gente não estimula muito a sensibilidade, né, do nosso pé. Isso é uma parte muito importante, tanto para o desenvolvimento do pé, né, das terminações nervosas ali do tecido, tudo. E eu sempre passo os exercícios para a pessoa fazer em casa, desse foot core, que é a musculatura ali. Então, assim, para a pessoa fazer o fortalecimento da musculatura. Porque tudo isso vai diminuir a dor, fortalecer aquele conjunto de musculatura, ossos ali, a parte óssea, e vai proporcionar para ela qualidade de vida. Então, esses exercícios, eles vão potencializar o efeito da palmilha. Entendi. Então, a minha consulta também é uma aula, por isso que, assim, a consulta, a avaliação ali, eu demoro de uma hora, tenho tempo de duração de 1 hora a 1 hora e meia. E já cheguei a ficar mais, já cheguei a ficar 2 horas com o paciente, mas, assim, para mim o importante é o paciente sair dali sem nenhum que Aham, ele tá sim. levando, do que ele vai fazer, de qual que é o tratamento. E a área da saúde é assim. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? É que nem você falou, você vende um tratamento, você não vende um produto. É. O físico, a pessoa toca no produto, né? Uhum. Mas o que você vende é o manuseio daquele equipamento lá para É, produzir a é palmilha. o É tratamento o que a pessoa tá tratamento. levando. E assim, quando a gente falou de fazer psicologia, né? Antes de pensar em fazer psicologia, eu pensava em fazer filosofia, porque eu acho muito, muito massa. E, e estudando filosofia, né, a gente vê que a diferença do trabalho e do serviço. O trabalho, né, tipo, trabalho é quando é um negócio sofrido, né? E o serviço, ele é muito superior, é servir, né? Servir o outro, o Servir o próximo, outro, né? Então é um ato, é um gesto tem bonito. essa carga, É um né? gesto, sabe, bonito. E os professores aí de português me corrijam, mas a etiologia do trabalho, né, vem do antigo tripalium, que era manusear tripas, porque os instrumentos de corda antigamente a corda era tripa. E era um trabalho muito ruim, porque era mal cheiroso, era
muito ruim. Era sofrido, ninguém queria fazer. Ninguém queria né? fazer. Então vem de tripalho, então vem um negócio que vem com uma carga ruim junto. Então a gente presta um serviço de saúde, não um trabalho. Porque o nosso não pode ter uma carga ruim, a gente trabalha com saúde, né? Então é um Tem que ser serviço. algo assim, a gente tá servindo o próximo. E é aquela coisa que nem você falou, né? Às vezes as pessoas olham e falam, indo, porque graça, hein? Faz uma atividade. Porque assim, a gente estuda pra isso, tá ajudando o próximo, mas também é um modo de vida pra gente, né? Sim, tem muito investimento, né? Tem muito Muito! investimento. E assim, é claro que eu até futuramente pretendo, né? Bem no início, nada, mas eu pretendo desenvolver um projeto social de poder ajudar as pessoas que não têm, né, condições, que a gente sabe que existe. Mas a parte assim de você servir o próximo é muito Ah, Ali, gratificante. ali em cima do computador, aqueles 3 livrinhos ali tem mais de R$ 1.000. Então, porque é um investimento Tem um salário mínimo ali. e ainda vou te falar, o maior investimento que a gente tem não é só o monetário, não é só o dinheiro, É o o tempo. tempo. Nossa, é muito tempo. Diariamente a É gente tá muito ali tempo. investindo tempo e eu, qualquer brechinha que eu tenho ali no almoço, já tô, que nem eu te falei, tô lendo artigo, tô no Instagram de alguém, tô vendo alguma técnica nova, Aham. porque principalmente a gente da área da saúde, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando. Sempre vai ter alguém que tá fazendo coisa diferente. Sempre tem um estudo novo do Kevin É, Hall de emagrecimento. sempre tem alguma coisa. É, É isso, assim. e a gente vai ter que gravar outro, porque a gente já. Nossa, só nessa segunda gravação a gente já tá com quase 40 minutos. Eu vou falar. Não, Eu vamos vou, gravar eu outro vou gravar depois. outro. E aí o Murilo também vai vir, a gente vai gravar um com o Murilo também para Ah falar da lá. ótica, né? Murilo também é área da saúde, porque É, ótica também é saúde. nós vamos falar sim, com certeza. Nossa, aquele ali você vai adorar, porque o que ele tem de. Ele tem mais de 10 anos de ótica, Ah, então. então tem, E tem história. ele é todo da parte técnica, assim. Aham, Nossa, você vai adorar conversar com ele. aham, entendi. É escasso. Aham, entendi. Então, pessoal, aqui que o Murilo tá falando, né? Que o microfone certamente não deve ter Pegou captado. ele. Mas, mas assim, não, tá Tá gravando. gravando. Ele tava falando que ele tinha vontade, ele saiu do ramo da ótica para trabalhar no ramo ortopédico, pensando em fazer prótese. Mas aí ele acabou, a ótica venceu ele, puxou ele de É que nem volta. a gente tem uma área específica. A dele é a ótica, ele nasceu pra isso. E, Vocês vão ver. e aí a gente vai gravar um outro só com o Murilo e mais um com a Maria, porque ainda tem mais coisa E pra tem gente muito falar. assunto. Isso porque eu tava nervosa, imagina se eu não Você tivesse. viu? Eu falei pra você que era de boa. Então vamos falar dos meus amigos, a Dani e o Ricardo, né? Que o Ricardo já tem episódio aqui no canal. É professor de educação física, é um atendimento individual. Ele tem uma clínica que ele atende um por vez, super. E um cara super fera, ele trouxe aqui um equipamento que é um ultrassom que ele mede a gordura localizado. Então ele passa o Que ultrassom legal. e ele vê quanto tem de gordura, vamos supor, no bíceps, certo? Aí ele passa no tríceps, passa na A barriga porcentagem de. e aí joga na fórmula lá do próprio aparelho lá, ele fala quanto tem no corpo inteiro, faz uma estimativa, né? É muito mais preciso do que aquelas balança Bioimpedância, né? bioimpedância. É bem. E É outra, porque ele vai ver onde tá localizado ali os pontos, né? e ele vê a altura. Gera uma imagem, o ultrassom gera uma imagem que você consegue ver a parte branca, onde é a gordura, onde é músculo, onde é Tá o osso. localizado a gordura. Você Que vê. legal. É muito bacana. E a Dani, a esposa dele, um beijo pra Dani, grande amiga. Fisioterapeuta, dá aula de pilates lá também, tira minhas dores lá das costas e tudo mais. Pilates é ótimo. Ela é maravilhosa, Dani, muito amor. A gastro do meu amigo Alessio, né, que tá me devendo algumas visitas. Faz tempo que a gente não vai pra igreja junto,
porque tô trabalhando todo domingo, tô maluco, mas Tá na correria. na correria, mas eu vou voltar. Ozion, loja não só de suplemento, loja para coisas de academia, tem mais de 4.000 itens lá, tem de tudo. Que você pensar de fitness, você compra lá, luvinha, garrafinha, tem tudo. Comboio para ir dar aquela lubrificada no sistema energético, né? Comboio Burger House do meu amigo Paulinho. O lanche dele é muito É bom. maravilhoso, a gente já comeu lá. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver o que mais que a gente tem. A Bendita Cozinha, também do Paulinho. Ele tem marmita na Bendita Cozinha. Tem a outra que ele abriu de marmita fit, que eu não vou lembrar o nome. Aliás, preciso pedir para ele mandar a logo. O que mais, gente? Acho que é só, é isso. Então, lembrando de novo, se inscreve no canal, comenta. Comenta aí, Maria, volta! Gente, comenta se vocês gostaram, se eu falei demais. Isso. E curte, né? Compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo, né? É sempre mais descontraído, mas sempre tem um pouquinho de informação no meio aí para vocês pescarem. Redes sociais. Segue a Maria onde, quando quiser encontrar você para fazer a palmilha. Eu vou deixar o meu Instagram, que é Maria Laura Fisioterapeuta. Lá tem direto o link para conversar comigo pelo WhatsApp, só marcar uma consulta, ou pelo Instagram também da Cristal Med para os pés. Lá também pode mandar mensagem, as meninas fazem o agendamento, né? Eu atendo lá. Beleza, Quem então. precisar também de home care, toda a parte de maço também trabalha home care, tá? Fechou. E a parte das Então tá ótimo, gente. Obrigado demais por vocês terem vindo, Obrigada, tá? gente. Eu que agradeço. Eu Foi, adorei. foi muito bom. Tchau, pessoal. Até mais.